Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje temos mais uma live sobre o manejo, dicas no manejo de pé diabético, tá? Faz parte da temática da nossa Semana do Pé, que já conteve com a participação do Dr. Nuno Coelho, podologista pedologista português na quarta-feira, e ontem o Sr. Alexandre Salvador o Sr. Alexandre Salvador da Natofit, ok? E então hoje a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou deixar quem quiser trocar uma ideia, trocar uma pergunta, eu vou deixar entrar em direto também. Hoje é mais para ser uma conversa informal. Eu vou trazer algumas das minhas informações, algumas das minhas considerações sobre pé diabético. Então é o seguinte: dicas que eu tenho, que eu acho que às vezes passa batido no cuidado dos nossos pacientes. Então, que dica é? Primeira, o pessoal costuma, quando encontra um paciente, costuma dizer assim: o senhor é hipertenso, é diabético? E geralmente a pessoa diz: eu sou diabética. E a pergunta que vem a seguir geralmente é: tipo 1 ou tipo 2, né? Na verdade, existem mais tipos de diabetes, e essa não é exatamente a pergunta mais certa, tá? A pergunta, há vários tipos de diabetes. Há diabetes tipo 1, que é genético, autoimune, dá-se em pacientes muito jovens e são aqueles que usam inevitavelmente insulina. A diabetes tipo 2 deve-se por uma espoliação das reservas de insulina no pâncreas, que está muito relacionado com obesidade, maus hábitos de vida. E depois existe a diabética tipo LADA, que é Late Onset Type Adult Diabetic. Basicamente diabetes de aparecimento tarde no adulto, que é uma espécie de mistura entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E não esquecendo as diabetes secundárias, né? Secundária, por exemplo, a pancreatite ou outras síndromes metabólicas, tá? Então o pessoal muitas vezes esquece. Mas eu diria mesmo que a pergunta mais importante que a gente tem que fazer aos nossos pacientes é se é diabético, há quanto tempo é diabético, tá? E eu vou dar uma dica aqui, não é nada para ficar assente em pedra, mas a gente tem em vez, geralmente passa por batida. A gente pergunta se é diabético, vê a idade e esquece de perguntar desde há quanto tempo é que a pessoa é diabética. Quanto é que faz daquela diabética? É uma dica agora que eu vou dar, que é: vamos balizar nos 10 anos, tá? Geralmente uma pessoa depois de 10 anos, na minha experiência de diabetes, praticamente todas têm algum grau de complicação microvascular. Ou já tem o início de retinopatia diabética, ou já tem um pouquinho de início de pé diabético, tá? E então é muito importante a gente estar bem atento. Não só perguntar que tipo de diabetes é que a pessoa tem, mas há quanto tempo a pessoa é diabética. Então, o pé diabético, o que é que a gente precisa de fazer da avaliação? Nós muitas vezes esquecemos que não é o pé que a gente está tratando, e sim o paciente, tá? O paciente, ele é um todo, tá? Ele tem várias patologias, tem vários hábitos, tem várias resistências, tem muitas crenças,
e muitas vezes má informação. A pessoa é portadora de má informação acerca da sua patologia. Muitas das vezes eu encontro o paciente, eu tenho diabetes, e a gente pergunta, mas você sabe o que é diabetes? E eu, não sei, só sei que é açúcar aumentado no sangue. É uma compreensão muito básica, a maior parte dos meus pacientes tem uma compreensão muito básica da sua doença. E eu, pessoalmente, acredito que a gente, enquanto profissional de saúde, tem que ser veículo de informação de qualidade e qualidade administrada ao paciente, ok? Então, informar muito bem o paciente acerca da doença e daquilo que lhe espera no tratamento. Ou, numa avaliação de uma pessoa com diabetes e com alta suspeita de pé diabético, a gente tem que fazer uma anamnese cuidada, tá? Buscar antecedentes familiares, buscar hábitos alimentares, ruins ou bons, buscar informação sobre atividade física e pedir os exames complementares de diagnóstico, que pode solicitar pelo PhysioGo, e um parâmetro muito importante para a gente checar se o paciente está realmente controlado ou não, é uma coisinha chamada hemoglobina glicada, tá? A hemoglobina glicada é um parâmetro que às vezes até serve para a gente esclarecer bem se a pessoa é diabética ou pré-diabética ou se a diabetes está compensada ou descompensada. A hemoglobina glicada, ela faz uma estimativa de como é que a glicemia se comportou nas últimas 8 semanas, ok? Então, se a hemoglobina estiver acima de 7, está descompensado, o paciente está descompensado. Ou ainda não começou a fazer os remédios e precisa fazer, ou está fazendo os remédios e não está atingindo o alvo, que é abaixo de 7, tá? E agora um parâmetro que a gente tem mais ou menos, digo isto mais ou menos porque existe uma indicação formal na literatura, mas a gente depois esbarra com a resistência do paciente e com a falta de alternativas terapêuticas. Então, sempre que a glicemia estivesse acima de 9, a pessoa poderia entrar com insulina, tá? Mas aí esbarra geralmente com o preconceito que as pessoas têm da insulina e do acesso à insulina. Então, uma coisa muito interessante que a gente fala, né? Mas tecnicamente falando, não existe ninguém insulinodependente. A palavra dependente significa que a pessoa tem, quando para de tomar, tem um síndrome de abstinência. É como se estivesse tomando, imagina, uma droga ilícita, imagina maconha, e quando para, tem uma reação de abstinência. A insulina não causa isso, a pessoa não causa dependência, né? Eu prefiro sempre a palavra insulinotratado. Tá? Eu não tenho um paciente insulinodependente, eu tenho um paciente insulinotratado, ele está a ser tratado com insulina, tá? Nessa avaliação que a gente tem que fazer muito cuidado do diabético e do portador de pé diabético, os exames que a gente tem que pedir anual é o hemograma, a glicemia, a hemoglobina glicada, se a pessoa não faz insulina 1 ou 2 vezes por ano, se a gente faz insulina de 3 ou de 4 em 4 meses, está bem? Pedir pelo menos uma vez no ano a microalbuminúria de 24 horas, que é um marcador precoce de lesão no rim, tá? E a descartar causas de diabetes secundária, né? E fazer o teste do monofilamento. Eu hoje não trouxe aqui, que eu estou de mudança, e existe um testezinho do teste de monofilamento, que deve ser feito pelo menos uma vez no ano. Um conselho a todos os profissionais:
Tirem 1 minutinho, 2 minutinhos da consulta para fazer o teste de monofilamento. Onde adquirir um monofilamento de 10G? Pode adquirir esse monofilamento numa loja ortopédica. Se está disposto a adquirir o melhor kit de testes de monofilamento, tem que comprar no site do Instituto Baruch, aqui de São Paulo, ok? Ele vem um kitzinho porque eles tratam a hanseníase, então eles têm esse kit para diagnóstico de hanseníase. É muito legal, tem várias densidades. Se quiser adquirir, o melhor é do Instituto Baruch, aqui em São Paulo. Eles produzem e estão a ajudar a instituição. Então, teste de monofilamento uma vez por ano. Existe também um outro teste que tem uma sensibilidade bem parecida com o teste de monofilamento se a gente não tiver o monofilamento, tá? Que é tocar a pontinha dos dedos com o dedo indicador. Mais de 3 dedos em que o paciente registra insensibilidade, significa que estamos na presença de um pé. E agora vamos o pé diabético, ele sofre doença, né? Essencialmente pela questão neuropática, né? Pela lesão dos nervos que inervam o pé, pelas deformações que vão acontecendo e pela dificuldade na mobilidade articular, ok? Então, o pé tipicamente diabético pode ser acometido de vários tipos de doença, nos quais da úlcera diabética, da úlcera de pressão e às vezes de deiscências cirúrgicas, ok? Então, um indicador de muito má prática clínica, um indicador que a gente tem de má prática clínica é a pessoa acaba por amputar o pé por uma lesão de pé diabético, tá? Isso é o desfecho final que ninguém quer, tá? E aqui no Brasil, a principal causa da amputação de membros inferiores é, adivinhem, suspense, pé diabético, tá? Não é acidente de trabalho, não é acidente de viação, é pé diabético. E é uma catástrofe que seja assim, porque é uma doença prevenível, tá? Então, o que eu quero dizer hoje, uma mensagem que eu quero passar agora, é para a gente ter muito cuidado com um diabético de mais de 10 anos de evolução e que a gente não está prestando os devidos cuidados. Uma outra mensagem que eu quero falar é que o tratamento do pé diabético, eu sei que as classes profissionais gostam muito de puxar a sardinha para cada uma das brasas, né? Nós é que tratamos pé diabético, nós é que tratamos, nós somos nós é que fazemos o melhor trabalho do pé diabético. A nossa contribuição é essencial. Amigos, é um tratamento multidisciplinar o pé diabético, tá? Você tem que ter um médico ou um médico endocrinologista se possível. Você tem que ter o fisioterapeuta para ajudar, lembra-se que para ajudar a circulação, a melhorar a circulação com programa de exercício, com flexibilização. Você tem que ter um médico de família que vai fazendo, certificar que tem os rastreios em dia e o acompanhamento certinho. Você tem que muitas vezes pedir ajuda ao vascular, porque complica às vezes com insuficiência arterial. Você tem que pedir ajuda à nutricionista para elaborar um plano, uma emenda, um cardápio que vá de acordo com as preferências do paciente e que ajude a controlar a doença. Às vezes você tem que pedir ajuda do ortesista, tá? O ortesista vai ter que colocar uma palmilha específica para aquele paciente, tá? Vai ter que pedir ajuda, às vezes, à psicóloga. Imagina que o paciente termina em amputação de pé e aquilo vai dar muitos problemas psicológicos, vai precisar de apoio psicológico. E imagina também a assistente social.
Porque imagina uma pessoa que sofre de um pé diabético, perde o trabalho e, além disso, sobrecarrega a família. É um problema social gigantesco. Imagina que o pai ou a mãe de uma pessoa perde o pé e um filho tem que deixar de trabalhar para poder cuidar dos pais. Tá? Então, abandonemos essa ideia de que o pé diabético eu é que faço a melhor parte. Pé diabético, equipa multidisciplinar. Desculpe, e a enfermagem para fazer os curativos, tá? Estava esquecendo da enfermagem, ok? Então, um conselho que eu quero dar muitas vezes é que a gente nunca sabe muito bem quando vai aparecer, onde é que vai aparecer a úlcerazinha do pé diabético. Geralmente é no terço distal. Quando a pessoa tem úlcerazinha no pé diabético, imaginemos à beira à beira do hallux, ok? O que é que acontece quando é na parte anterior do pé? A pessoa não vai poder dar pisada. A pessoa vai ficando cada vez mais parada e precisa de atividades físicas para melhorar a circulação periférica, tá? Então, se a pessoa tem uma lesãozinha, a primeira coisa, a melhor recomendação que eu tenho para fazer, primeira coisa, insulinizar o paciente. E é o seguinte, isso é a minha experiência, tá? Pacientes que se mantêm a fazer os remedinhos orais, mesmo que a gente aumente os remédios, dificilmente tem resultado. Na minha experiência, se o paciente está com úlcera diabética, insulinizar o paciente, tá? Segunda dica, ele não está podendo andar, então a gente vai ter que arranjar uma órtese. Felizmente no PhysioGo você pode prescrever umas órteses para esse pé, que há uma sandália da Dilapé que é muito legal, que ela faz descarga do peso na parte anterior e o peso todo fica assente no calcanhar. Então, eu recomendo aos pacientes com úlcerazinha do pé na parte da frente, insulinizar e colocar essa órtese. Também a Dilapé tem para prescrição no nosso sistema, uma sandália para descanso do retropé, quando a lesãozinha está localizada aí. Então, é uma sandália com uma cunha maior na parte do antepé e faz a descarga posterior. Isto é crucial para a qualidade de vida do paciente. Pense, se o paciente não puder locomover, nem à consulta vai poder ir. Nem à vossa consulta, nem ao vosso gabinete vai poder ir para fazer tratamento. Então é muito importante a gente dotar o paciente dos meios para chegar à nossa consulta. Agora até podemos fazer teleconsulta através do Booking. Outra questão que a gente tem que fazer. Mesmo que eu recomendo, há um calçado que a Dilapé também tem, que é específico para diabético, tá? É um calçado excelente para aquele diabético já de longa evolução, que está começando a sentir problemas nos pés, tá? Dores, formigueiros, mas a gente ainda não vê úlcera. Esse calçado está lá direitinho, diz sapato para diabético. É excelente, por quê? Porque ele tem uma sola grande que impede de machucar o pé e tem um tecidozinho em lona, não é um sapato fechado, permite o pé respirar, tem menos chance de diabetes. Um outro profissional que a gente precisa é o podólogo, né? Porque esses pés vão ser geralmente pés muito doentes. Pode ter dedos em garra, pode ter unha encravada, muitos têm micose, tá? Então é um assunto que a gente precisa ter cuidado e até referenciar atempadamente a um podólogo, tá bem? Como última reflexão sobre dicas no pé diabético, o que é que eu queria dizer? A palmilha, o calçapato, o descanso retropé, insulinizar e há mais alguma coisa que eu queria falar, mas provavelmente me esqueci.
Alguém tem alguma dúvida que queira participar aqui em direto comigo sobre pé diabético e sobre prescrição? Queria falar. Então, para mim, como resumo final, é o seguinte: um paciente que chega ao estado de pé diabético, amputação de um pé diabético, muita coisa correu mal nesse caminho até lá chegar. Ou o médico de família não fez bem trabalho, ou o fisioterapeuta. É o seguinte, na verdade, quando eu trabalhei em equipe multidisciplinar e eu percebi-me que os pés diabéticos, que muitos cirurgiões diziam que era para amputar, quando a gente já vê uma coisa assim bem lascada. E outra coisa que me lembrei, cuidado de feridas, tá? Cuidado de feridas do pé diabético. Então, uma coisa que a gente teve muitas vezes, que eu me orgulho pessoalmente, é que havia muitos pacientes vinham com uma sentença. Este pé é para amputar. Já é para amputar, não tem nada a fazer. E o que era incrível, as pessoas entravam na nossa unidade, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha nutricionista, tinha psicólogo, tinha fisioterapeuta, tinha terapeuta ocupacional. E o que é que acontece? Esse paciente que entrava para nós com uma sentença, mas que entrou para nós porque não quis amputar o pé, por indicação do cirurgião, a gente conseguia reverter muitas vezes o quadro, tá? Como? Insulinizar, o enfermeiro fazendo cuidados de feridas com os apósitos de nova tecnologia, tá? Apósitos com espumas poliuretano, hidrogéis, alginatos de cálcio, alginatos de carvão, tratando a ferida, e o paciente entrava insulinizava, o médico insulinizava, a nutricionista colocava um plano e o fisioterapeuta fazia um plano de exercícios. Muitas vezes começava com bicicleta, né? A gente punha essa sandália de descargo do antepé ou descargo do retropé e o paciente conseguia pedalar tanto na bicicleta como numa pedaleira. E então, meia hora, 45 minutos, já começava a ajudar. E então, é o conselho mesmo, é uma experiência profissional que eu já tive. A melhor ideia de tratar o pé diabético é com uma equipa multidisciplinar, com um grande trabalho, um grande papel do fisioterapeuta, tá? E a outra coisa que se calhar fica para uma outra, ou talvez um curso online que a gente vai colocar no PhysioGo, é tratamento de feridas com apósitos, que aqui no Brasil está há anos-luz, tá? É um material que ajuda a salvar muitas feridas. E também existe laserterapia, existe ozonoterapia para feridas dos pés. Isso é outro assunto, tá? Então, trabalho complexo, uma equipa multidisciplinar boa e uma boa atenção. Percam um tempinho. Não é perder, vocês estão ganhando e um paciente de certeza que está ganhando muito mais. Quando o paciente diz que é diabético, perguntar não só o tipo, mas há quanto tempo é diabético, fazer o testezinho de monofilamento do pé diabético, ou o testezinho de sensibilidades com o dedo indicador que eu falei, tá? Isso vai ajudar imenso e tenho a certeza que vocês vão estar a dar um contributo imenso para diminuir essa estatística nefasta que a principal causa da amputação de membros inferiores no Brasil é o pé diabético, tá? Porque a maior parte do paciente não olha... Então, uma última coisa, orientações. Ok, pacientes, a gente fez o testezinho e deu que o paciente tem um pé diabético. A gente fez o teste de monofilamento, ou mesmo que não tenha dado positivo, que orientações é que a gente tem que dar ao paciente?
Primeiro ponto, ele deve esquecer as havaianas, tá? A pessoa deve usar um calçado confortável, tá? Fechado, para evitar lesões cutâneas, tá bem? A segunda orientação é usar meias sem costura. Parece que não, mas aquelas costurazinhas finas da meia em si mesmo podem começar a causar lacerações num pé diabético, num pé que já de si é doente, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer é pedir para o paciente estar muito atento a micoses, tá? Pé diabético ganha micose pra caramba. Então, tratar todas as micoses, porque as micoses também são porta de entrada para outras doenças, como erisipela, tá? Então, outra coisa que a gente tem que fazer é pedir ao paciente para olhar para a palma dos pés como se fosse a palma das mãos. Quantas vezes a gente olha para a palma dos nossos pés? Muito raro, tá? E o que é que acontece? Uma vez o paciente está tendo aquelas alterações de sensibilidade, já tem machucadinho lá, mas como tem as alterações de sensibilidade, não se dá conta que está machucado, quando vai ver o profissional de saúde, está lá um buracão, uma úlcera diabética, tá? Então, a gente deve orientar, olhe para os pés, veja se tem calos, cuide dos seus pés, passe um cremezinho hidratante pelo menos uma vez por semana nos pés, tá? E qualquer dúvida procura o profissional mais próximo. Ok, pessoal? Hoje é tudo que eu tinha para falar. Alguém tem alguma dúvida e quer juntar à discussão? Obrigado, Sr. Salvador ou Sr. Alexandre ou a Luísa. Alguém tem alguma questão sobre pé diabético? Pronto. A gente vai... é a tarefa de todos lutar contra a estatística péssima de amputações no Brasil por úlcera diabética. É tarefa de todos, tá? É o que eu quero falar hoje. Consultem, leiam sobre revisões de pé diabético, não tenham vergonha de pedir ajuda, é um tratamento multidisciplinar, uma ferida diabética é complexa, não fiquem só no seu ramo, peçam ajuda, escrevam cartinha ao profissional que vocês necessitam e peçam mais informação, peçam os exames no PhysioGo, prescrevam as palmilhas, prescrevam o sapato, prescrevam o descanso do antepé, do retropé, tudo pelo PhysioGo pode ser prescrito, ok? E a gente vê-se numa próxima live. E é só. Obrigado.